A gente aqui no Brasil está acostumado a ser tratado como um imbecil, como analfabeto, como gente que não é capaz de ler um Código de Processo Penal para ver que tudo isso é ilegal. Como é que a gente fala que já tem quase 1.500 brasileiros, cidadãos comuns, que estão presos, estão sendo condenados, que a gente tem um ex-presidente da República e outras autoridades denunciadas, sendo que no Brasil nós tivemos, por acidente, né, a Gestapo não soube proibir todo mundo de vazar imagem, nós vimos aquelas imagens na CNN em que aparecem, não estou dizendo que eles cometeram um golpe, nem que incitaram, nem colocaram infiltrado, mas porque eles aparecem nas imagens que são prova, pela cadeia de custódia eles deveriam ter sido ouvidos. Ninguém foi. E uma vez que a cadeia de custódia é desrespeitada, a investigação é nula. Sendo investigação nula, não pode haver relatório, muito menos denúncia e muito menos processo. Quando a gente pensa que já viu de tudo, chega para nós aqui uma grande surpresa, uma verdadeira bomba. Olha quem estava nessas imagens ali do dia 8 de janeiro e essas imagens podem anular todo o inquérito, todo o processo, porque existe uma grande irregularidade de acordo com essas imagens. Olha quem apareceu que estava ali dentro do palácio e foi filmado ali, as câmeras de segurança pegou, nós vamos mostrar aqui. Realmente um grande absurdo, pessoal. Essa narrativa de golpe cai por terra agora, nós vamos mostrar isso aqui. Quem vai trazer para nós é o Pavinato ali da Revista Oeste. Olha só que absurdo, pessoal. O povo brasileiro vem sendo enganado há muito tempo, mas agora a verdade vai aparecer. Confira aí essa matéria. Mas apesar de ter fatiado a denúncia contra Jair Bolsonaro pela suposta trama golpista em 5 peças separadas, a PGR manteve conteúdo idêntico em todas elas, com exceção nas partes inicial e final. É claro que onde você muda o nome do denunciado, né? Com isso, o indicativo é que, se as denúncias forem aceitas, as ações penais devem tramitar de modo separado no STF. E isso pode causar prejuízo para a atuação das defesas dos acusados, já que as condutas e provas discutidas em uma ação podem ter impacto nas outras. Além disso, com o final da análise material coletado na operação que prendeu o general Braga Neto, a Polícia Federal, a Gestapo, avalia a possibilidade de apresentar novos indiciados no caso. Vai fazer outro relatório de merda, né? Porque se isso é um trabalho de Polícia Federal, nós não temos polícia no Brasil. A base são os dados que estão no celular apreendido com Braga Neto e nos telefones, computadores, pendrives e outras mídias recolhidas de seu então assessor, Coronel Flávio Peregrino. Bom, eu falei isso, né, quando a gente debateu aqui, no dia 19 de fevereiro, o protocolo pela PGR foi no dia 18. Eu lembro que eu vi, né, as milhares de páginas e identifiquei. Eu falei, é estranho, porque às 20h42 a PGR protocola uma denúncia com 6 pessoas, dentre as quais não estava o Jair Bolsonaro. Depois ele protocola uma denúncia com 8 pessoas, dentre as quais o Jair Bolsonaro e o Ramagem, que tem foro privilegiado. Às 20 e também uma petição dizendo que ele vai fatiar para facilitar as coisas. Às 20h50, isso foi às 20h42, às 20h50 ele já publica no site do MPF que denunciou 34 pessoas, o que é uma mentira, porque só tinham 14 denunciados. Mas mesmo assim, ele publicou essa fake news e assim está no site do MPF e assim a AGU não entra com a ação, né, contra fake news, o Alexandre de Moraes não põe no inquérito da fake news e eu fico falando sozinho como louco, porque é isso que a grande mídia faz com a mídia independente. E por mídia independente não quer dizer que a mídia é sem eira nem beira, quer dizer que ela não é dependente de recurso público, que ela não depende de dinheiro de quem é criticado pela mídia. Então eles deixam a gente como louco, falando sozinho. Eles não reverberam nada de errado. E aí, o que eu falei, foi só às quase 21h20, que a PGR protocolou uma denúncia contra 12, mais 5 minutos depois uma outra denúncia contra 5, e só às 21h40 e poucos ela protocolou a última denúncia contra o Paulo Figueiredo, sozinho. E é claro, o que eu levantei aqui, ou alguém pressionou o Paulo Gonet para fazer isso,
porque são 5 denúncias iguais, idênticas, até no erro de diagramação. A Folha falou isso hoje. Eu falei isso no dia 19. Tá? Aqui quem vê, o Faroeste está na frente. E também tem uma outra razão, é claro. É para dificultar a vida dos denunciados. Para acelerar a ação contra o Bolsonaro e para evitar o problema de carta rogatória, como no caso da citação do Paulo Figueiredo. Porque aí eles vão fazer a carta. Imagino eu que façam carta rogatória. Não posso imaginar nada, já que não tem legalidade nenhuma. E se a denúncia do Paulo Gonet já é uma merda, juridicamente falando, me desculpem, não tem o que extrair. Por mais que apareça o Gilmar Mendes falando que é boa, por mais que o Prerot fale que é um monumento da persecução penal, eu não posso jogar décadas de estudo de direito no lixo e mentir para vocês. Se fosse boa, eu falava. Da mesma maneira que eu falei que os PowerPoint do Deltan Dallagnol era uma merda, eu falo que a denúncia do Gonet é uma merda. E eu mantenho a minha coerência ao longo do tempo. Eu não faço que nem finados comentadores que falavam que era uma merda lá, mas aqui é uma maravilha. Então eu prefiro manter a minha decência do que ganhar dinheiro. E, portanto, se a denúncia já é terrível, o relatório foi mais terrível ainda. E agora a Polícia Federal já está anunciando que vai repetir a dose, João. Pois é, você vê que o Bolsonaro ele menciona sempre esse fato que ele já tinha nomeado os comandantes das Forças Armadas indicados pelo próprio Lula. Então, na verdade, o mandante do golpe seria o Lula. E o Bolsonaro vem falando isso nesse sentido de essas pessoas estarem lá, que não havia armas, né, não havia... E o que me causa estranhamento é isso, as pessoas foram condenadas, os civis, né, que lá entraram para cometer algum vandalismo, alguma meia dúzia cometeu vandalismo. Só que os tais mandantes do golpe EAD, que seria o golpe à distância, não sequer foram julgados ainda, foram denunciados agora, ou seja, condenaram o vandalismo e depois os mandantes, ou seja, se o processo for improcedente, que a tendência é que não seja, porque é um processo político e ilegal, aí se eles forem absolvidos, tem pessoas presas. É que todas essas pessoas, elas iam, num determinado momento, se transformar em Power Rangers através de lasers da Starlink. E usar Starlink só pode ser. Porque eu vejo muita gente, até na direita, criticar a conduta do Jair Bolsonaro pós-derrota nas eleições via TSE, quando declarou o Lula vencedor, no sentido de que ele teria ficado em silêncio, ficado postando enigmas, entre outras coisas. Tudo bem, pode-se questionar isso, mas isso não é crime, isso não quer dizer que ele induziu as pessoas a nada. É uma conduta que eu também não concordei na época, mas isso não tem nada de crime, os enigmas, enfim, pode-se questionar. E também que ele não teria falado para as pessoas saírem de lá da frente. Ele deu uma declaração no Léo Dias, dizendo que teria, de alguma forma, dado a entender que era para sair, acho que ele que não falaria e não falou isso para não ficar vinculado, né, que se ele falasse, vincularia automaticamente ele àquelas pessoas, mas que lá estavam protestando pela eleição do Lula e pela forma com que o Tribunal Superior Eleitoral conduziu a eleição, mas isso não muda absolutamente nada, as pessoas estavam lá pacificamente e resolveram no domingo tomar o poder sem arma e com o vendedor de algodão doce. Acho que assim, a PGR está, não só a PGR, como a gente mencionou, o Itamaraty, estão envergonhando a sua própria história e não sei se vão conseguir sair bem disso daí, porque olha, o Itamaraty está nesse limbo, a PGR nesse limbo. Lembrando que o PGR foi na sabatina junto com o Flávio Dino e vários de direita deram ok para ele, inclusive os elogiaram ambos. Então assim, não sei que fim vai levar isso não. Não só elogiaram ambos, como elogiaram ambos os dois. Ambos os dois. E você veja bem, Ana Paula, é uma coisa tão ridícula a PGR fazer, né, soltar, dar esses... o Globo, né, porque é a informação do Globo, não é sigiloso? Não, por que fica anunciando? Que nem o Paulo Gonet ficou, eu vou denunciar Bolsonaro depois do dia de finados, depois do Natal, depois do Ano Novo, depois do Carnaval, acabou vindo antes. E no caso, a Polícia Federal, que virou uma Gestapo, é claro, pelo menos essa entidade central em Brasília, porque não foi revogado no Brasil o Código de Processo Penal. Não tendo sido revogado, vale o que se chama de cadeia de custódia. E a cadeia de custódia manda que todos os elementos eles sejam ordenadamente analisados. Como é que a gente fala que já tem quase 1.500 brasileiros, cidadãos comuns, que estão presos, estão sendo condenados, que a gente tem um ex-presidente da República e outras autoridades denunciadas, sendo que no Brasil nós tivemos, por acidente, né, a Gestapo não soube proibir todo mundo de vazar imagem, nós vimos aquelas imagens na CNN em que aparecem Flávio Dino, G. Dias, Gleisi Hoffmann. Não estou dizendo que eles cometeram um golpe, nem que incitaram, nem que colocaram infiltrado. Mas porque eles aparecem nas imagens que são prova, pela cadeia de custódia eles deveriam ter sido ouvidos. Ninguém foi. E uma vez que a cadeia de custódia é desrespeitada, a investigação é nula. Sendo investigação nula, não pode haver relatório. Muito menos denúncia e muito menos processo. Então, a gente aqui no Brasil está acostumado a ser tratado como um imbecil
como analfabeto, como gente que não é capaz de ler um código de processo penal, para ver que tudo isso é ilegal. Porque a Rede Globo reverbera o patrãozinho. O patrãozinho deve a patronice ao STF. E fica todo mundo petecando e fazendo a gente passar por louco. Quando, na verdade, eles estão loucos. E é por isso que no mundo todo a ditadura está ficando escancarada. Porque ninguém é obrigado, lá nos Estados Unidos pelo menos, a seguir os desígnios dessas pessoas que nos tratam como tal. Porque está escrito. Enquanto eu souber ler, enquanto eu souber as normas da gramática, é tudo isso ilegal. Até que ponto continuará sendo apenas o Alexandre de Moraes apontado como ditador, como perseguidor, como criminoso humanitário? Já que isso está arraigado a exemplo da Polícia Federal. É como eu falei ontem, né? Estava falando sobre a grande mídia e os jornalistas que acobertam essa narrativa desse suposto golpe. Assim também todas as outras autoridades que estão contribuindo para as coisas acontecerem com tantas ilegalidades são cúmplices de tudo isso que nós estamos vendo aqui no Brasil, né? E são muitas ilegalidades já enfileiradas, né? Durante todo esse processo, essa denúncia, a investigação, as pessoas que já foram condenadas e perpetuam ainda seguindo as ilegalidades e inconstitucionalidades. Porque esses dias, o advogado Braga Neto, José Luiz de Oliveira Lima, eu vi a entrevista dele nas redes sociais, ele falou categoricamente que não teve acesso a todas as peças dos autos. A repórter até fala para ele, mas o Alexandre de Moraes... E vai acontecer alguma coisa com ele, porque, segundo minhas fontes de Brasília, o que ele perdeu mais a compostura durante uma conversa não foi nem tanto a questão dos Estados Unidos, mas a insistência do advogado em dizer que não teve acesso a todas as Ele falou de forma muito veemente, vou abrir aspas. Eu afirmo, porque ela pergunta para ele, ela diz assim, mas o Alexandre de Moraes disse que vocês já tiveram que a defesa já teve acesso a todo o processo. Aí ele diz assim, abre aspas, eu afirmo às senhoras e aos senhores que a defesa não teve acesso a todas as peças referidas pelo Ministério Público quando apresentou a denúncia. Portanto, eu não tenho como desempenhar o meu trabalho com clareza, com firmeza e com confiança, porque eu não tive acesso a todas as peças dos autos, é isso e boa tarde. Exatamente. Fecha aspas. Exatamente. Foi muito veemente. Eu temo pelo advogado. É o Vilardi? Não. José Luiz de Oliveira Lima, doutor José Luiz de Oliveira Lima. Exato. E são advogados, nós estamos falando aí de um advogado que teve uma atuação brilhante no mensalão. Grande. Tá? Então, se ele está dizendo isso, eu tendo a confiar mais na palavra do advogado do que no caso. Isso aí vai ter como ele comprovar, porque se ele não teve. Se tem petição... Só falta o Alexandre querer que ele faça a prova negativa, a prova que você não teve acesso. Porque a gente chegou nesse ponto no Brasil, em que o réu tem que provar que ele não fez, e é impossível prova negativa. É impossível. E mesmo quando ele prova que não fez, quando é possível, como no caso do Felipe Martins, ele dá de ombros. Esse país está insano. Eu vou ensandecer com esse país. Pois é, e tem mais um fato muito interessante que nós queremos mostrar aqui ainda neste vídeo, porque a mídia, a grande mídia, a mídia velha, aquela que recebe o Pix todos os meses para poder noticiar o governo, pois é, ela está falando o seguinte, que o Bolsonaro acabou com a vida de Alexandre de Moraes. Essa é a matéria aqui. O Bolsonaro acabou com a liberdade, acabou com toda a vida de Alexandre de Moraes, de sua família. Nós vamos mostrar isso aqui. Será que isso é verdade mesmo? Vamos ver o que eles estão dizendo, porque parece que o Alexandre de Moraes é a grande vítima do país e o Bolsonaro é o grande vilão. Preste atenção nessa matéria. Bolsonaro destruiu a vida do ministro Alexandre de Moraes para que Moraes sentisse raiva e ódio de Bolsonaro? Gente, ontem eu postei um vídeo que gerou um burburinho imenso aqui no canal, em que eu falei sobre a razão secreta da perseguição de Moraes contra Bolsonaro. Mas muita gente aí ficou com dúvida sobre uma coisa. Ora, se o Moraes persegue o Bolsonaro porque acredita que o Bolsonaro acabou com a vida dele, como que isso teria acontecido? Como assim acabou com a vida do Moraes? E mais, cadê as provas disso? O que o Bolsonaro fez que o Moraes acredita que destruiu a vida dele? Como aqui no canal, meu compromisso é te manter bem informado e ainda sanar suas principais dúvidas, eu fui atrás da resposta para essas perguntas e eu encontrei. E, gente, é chocante. Mas antes de mostrar pra você essa resposta, primeiro, meu muito bom dia pra você e que você e sua família tenham uma segunda-feira e uma semana abençoadas. E antes de eu te mostrar pra você essa resposta chocante sobre o que o Bolsonaro fez, que faz com que Moraes acredite que Bolsonaro destruiu a sua própria vida, rapidamente eu quero mostrar pra você um trechinho de menos de um minuto do vídeo de ontem, que traz a revelação sobre a razão da perseguição de Moraes contra Bolsonaro, pra ficar aqui todo mundo na mesma página. E, gente, olha só. Agora vocês vão ter overdose aí de Deltan. São 2 Deltans na mesma tela. Bora ver aqui o que foi que o Cid disse sobre a razão secreta,
a razão oculta da perseguição de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Olha aí, ele aqui é Alexandre de Moraes. Ele tem raiva e ódio. Gente, presta atenção. Alexandre de Moraes, Mauro Cid falando, Alexandre de Moraes tem raiva e ódio. Ele acha que o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, acabou com a vida dele. Foi o que o Mauro Cid disse. E na sequência, o Cid afirma de onde veio essa informação. O comandante aqui, Tomás, do Exército Brasileiro, que conversou com ele e passou para o meu pai, disse Cid, referindo-se ao comandante do Exército Brasileiro, Tomás Paiva. O militar também disse que o general Tomás e o pai dele conversavam sempre. O militar ainda concluiu que Moraes vai querer acabar com a vida do presidente, do ex-presidente Bolsonaro e do entorno. Gente, depois de vocês assistirem isso aí, que é o melhor youtuber pra minha esposa, é o youtuber favorito da minha esposa, agora que a gente já entendeu isso aqui, bora agora entender, na visão do ministro Alexandre de Moraes, como que Bolsonaro teria acabado com a vida dele. O que motivaria, segundo as mensagens que você viu aí do Mauro Cid, que eu mostrei ontem, essa vingança de Moraes que não vai parar até ele destruir Bolsonaro e o bolsonarismo. E o que eu vou trazer pra vocês aqui agora é o comentário de uma apuração que foi feita pelo César Tralli e pela Natuza Neri na Globo News, lá em 2023. E se saiu na Globo News, então você pode ter certeza que representa 100% a visão de Moraes e dos ministros do STF. Afinal de contas, eles são os porta-vozes da corte, do STF. Eles são as gargantas que vociferam aquilo que o STF quer que vá a público. Eles têm acesso direto a essas pessoas. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que eles falaram. Moraes, na sua vida particular, ela mudou radicalmente. É um ministro hoje que ele vive de privações. Não é vida, né? Não é vida. Ele aqui em São Paulo, ele sai pouquíssimo, ele não vai a shopping center, não vai a restaurante, ele mal frequenta o clube, porque ele mora em frente a um clube em que ele é sócio, ele tinha o hábito de caminhar, de fazer ginástica, de correr, de 2 anos e meio para cá, desde que essa questão dos embates, né, do ex-presidente Bolsonaro com ele em especial, né, que foi para a pessoa física e tal, isso foi tornando a vida dele uma vida bem complicada. Então ele não vai ao clube, ele não sai de casa, ele não vai a shopping, ele não vai a restaurante. Quando ele sai de casa é para ir para casa de alguém, para ir para um compromisso fechado na casa de um amigo, de algum parente. Segurança o tempo inteiro. Com segurança o tempo todo e a mesma preocupação a família dele. Moraes, na sua vida particular, gente, aí, ela mudou radicalmente. Moraes vive de privações, tá aí, ó. Moraes vive de privações. Gente, a Natuza Neri, ela disse, não é vida. E o César Tralli disse que todas essas privações que hoje o Moraes vive são culpa justamente dos embates com Bolsonaro que teriam saído do plano institucional, ou seja, teriam saído do embate entre presidência e STF para o CPF, para a pessoa física. Se tornou um embate pessoal, figadal, entre a pessoa de Moraes e a pessoa de Bolsonaro. E agora presta atenção aqui, essa é a visão do Moraes. E agora eu quero trazer para vocês uma outra visão. Mas se isso já te ajudou a tirar suas dúvidas, já ajudou você a entender o que está acontecendo, senta o dedo no like aí com força para que mais pessoas recebam esse esclarecimento e entendam o que está acontecendo e que isso é figadal. E como eu disse ontem, um juiz que tem um ódio aí, uma raiva figadal, ele não pode julgar um caso contra aquele réu. Mas agora que eu te apresentei isso aqui, dá uma olhadinha nessa outra visão ou perspectiva, gente. Será que a vida do Moraes acabou mesmo por conta das críticas do Bolsonaro? Será mesmo? Ou será que a vida do Moraes acabou porque o ministro, desde 2019, é o relator de um inquérito do fim do mundo, inconstitucional e ilegal, por meio do qual ele e o STF instalaram um regime de censura e uma tirania judicial no país, hein? Será que a vida de privações do ministro não começou depois que ele aceitou relatar o inquérito das fake news e passou a abusar do seu poder e da sua autoridade, dia sim, dia também? Será que a culpa do que o ministro sofre hoje, do que ele está vivendo, não é dos seus próprios abusos? Será que o Moraes não deveria pôr a mão na consciência e fazer uma autocrítica, ter uma mínima noção de responsabilidade pessoal sobre a própria vida dele? Afinal de contas, se a culpa é sempre dos outros, se a culpa é sempre do Bolsonaro, então quem tem que melhorar é o outro, né? É o Bolsonaro e não o Moraes, certo? Essa visão vitimizada é absolutamente infantil, é cômoda, é conveniente, porque isenta o Moraes de qualquer culpa por tudo que aconteceu no Brasil desde 2019, como se ele fosse uma vítima inocente e não dos homens mais poderosos do país, que mudou a conjuntura da política no Brasil. Viver assim, com vitimismo, culpando os outros, sem tomar nenhuma responsabilidade sobre as suas próprias ações é muito fácil. Moraes não escolheu a vida que ele mesmo está vivendo? E as vidas e as famílias que o Moraes destruiu a partir da sua caneta, hein? Eu vou deixar você responder essas perguntas aí nos comentários. Pois é, pessoal, realmente é um absurdo o que essa mídia comprada, juntamente com o governo, juntamente com o Poder Judiciário, e eu vou dizer até mais, com o Congresso Nacional, estão coligados justamente com o único objetivo de perpetuarem no poder. Na verdade, pessoal, o que eu tenho falado aqui, talvez se você não tenha escutado aqui, é porque você ainda não é inscrito. Se inscreva aqui no canal que você vai ficar bem informado. O que nós temos falado aqui é o seguinte, não existe um sistema
no Brasil que governa. Não existe um sistema em Brasília que quer perdurar no poder. Existem vários sistemas que estão atrelados um ao outro. Por exemplo, o sistema judiciário, que é vitalício. Esses juízes que, ao meu ver, e eu acho que a sua opinião também deve ser essa, eles deveriam ter cargo eletivo, deveriam ser votados, eles deveriam ter cargo durante um prazo determinado e não pela vida toda. Eles estão ali para se perpetuar no poder, mas também temos aqueles que estão no Congresso, tem senadores, deputados ali que estão há 4, 5 mandatos, não fizeram nada, não entregaram nada para a população brasileira, mas por que eles perduram no poder, estão se reelegendo eleição após eleição? Porque eles votam sempre a favor do governo. E aí nós temos também o executivo. E como que o executivo faz para poder se manter no poder? Ele tem a ajuda da grande mídia, ele tem a ajuda agora do judiciário e também a ajuda do seu senhor Davi Alcolumbre e também do Hugo Mota. Ou seja, são vários sistemas. A própria mídia também é um sistema que está ali encralacado ali, que quer perdurar no poder, ganhando ali os seus bilhões anuais. Então, pessoal, é cada um por si, na verdade. Eles só são amigos quando são em favor da causa própria. Como, por exemplo, né, o senhor Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, que há pouco tempo atrás falou que o Lula estava querendo voltar à cena do crime, né? Ele quer voltar à cena do crime, foi essa frase que ele falou, e agora estão de mãos dadas ali. Mas porque eles concordam? Porque eles se amam? Não, eles estão olhando o próprio interesse. O Geraldo Alckmin tem um interesse próprio, e o Lula tem o interesse dele. Assim como o Moraes também tem divergências com o Lula. Porém, pessoal, já viu aquela história assim? O inimigo do meu inimigo é meu inimigo. Pois é, então é exatamente isso que acontece ali em Brasília. O que eu fico mais, assim, encucado é por que a direita não age dessa forma? Por que a direita não planeja e arquiteta as coisas para poder também continuar no poder? Por que eles não fazem isso? Ficam cada um atirando para um lado. Por exemplo, para terminar esse vídeo aqui, pessoal, nós temos não só um partido de direita, não só um partido conservador, nós temos o PL, que apesar do seu líder ali, né, o Valdemar da Costa Neto, no passado até flertou com o PT, mas hoje ele se diz de direita. Temos ele, mas também temos o Novo, o Partido Novo. Temos outro partido também que não é a favor da esquerda, mas também diz que não é a favor de Bolsonaro, da direita, que é o MBL, por exemplo. Temos vários partidos que, se eles se unissem, eles conseguiam derrubar essa vitalidade do PT que já dura mais de 20 anos. Na verdade, pessoal, quem é unido nesse país é só a esquerda, porque se você olhar do outro lado, o próprio centrão e a própria direita são desunidos. É por isso que acontece esse tipo de coisa e nós somos enganados, como você acabou de ver nesse vídeo agora aqui, com essas imagens ali mostrando Flávio Dino, o Lula, a Gleisi Hoffmann, estiveram ali na cena do crime, estiveram ali no local, ou seja, eles também têm que ser ouvidos, têm que ser atrelados ali ao inquérito, não foram, de acordo com o jurista Pavinato, e isso está totalmente errado, incorreto e antidemocrático, antijurídico, qualquer coisa que você quiser.